Pessoal, dando continuidade, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então das afecções do trato gastrointestinal, né, do sistema digestório. Deixa eu aqui compartilhar com vocês. Então, os distúrbios gástricos, eles também são chamados de acidopépticos, que são os distúrbios que atingem basicamente o esôfago, o estômago e o duodeno. A gente vai falar de vários, tá? Mas, basicamente, o que nós temos aí de problemas, né, que podem levar a esses distúrbios? Ação do ácido gástrico, né? Então, esse excesso aí de secreção pode se constituir um fator patogênico, mas também pode ser falta de mecanismos de defesa intrínsecos, como a secreção de muco, bicarbonato, ou mesmo problemas da manutenção, né, dos esfíncteres. E também existem alguns distúrbios, a relação com a bactéria H. pylori, tá? A infecção por H. pylori. Daí nós temos a dispepsia funcional, a gastrite, as úlceras pépticas e duodenais, a doença do refluxo gastroesofágico, e eu vou falar rapidamente também dessa síndrome aí para vocês, tá? Vamos começar falando que é dispepsia, né? Então, quando a gente fala de dispepsia, a gente está falando de um distúrbio de digestão, né, de má digestão, e ela é uma síndrome, né? Ou seja, ela é caracterizada por uma série de sintomas. Mas quando a gente fala de sintomas dispépticos, nós estamos falando de sintomas que estão relacionados ao trato gastrointestinal superior, tá? Basicamente, quais seriam esses sintomas? Dor epigástrica, né? A famosa dor na boca do estômago, nessa parte superior, tá? Do abdômen. A queimação epigástrica, que a gente também chama de pirose, né? Aquele desconforto na região superior do abdômen, que vem associado muitas vezes à saciedade precoce, né? O que é saciedade precoce? A pessoa, muitas vezes, ela não consegue finalizar a refeição dela, né? Ela come muito pouco e já se sente saciada. E a plenitude, o empachamento pós-prandial, que é aquela sensação de que o alimento está muito tempo ali, né? Ele não está fazendo a digestão. Além disso, a pessoa pode ter náuseas, vômitos, né? E a sensação de distensão abdominal. Esses sintomas que eu acabei de falar para vocês, que são sintomas dispépticos, eles podem estar associados a vários distúrbios do trato gastrointestinal superior, tá? Então, não só a gastrite, mas a doença ulcerosa, péptica, a doença do refluxo gastroesofágico, neoplasias do trato gastrointestinal, doença do trato biliar, tá? E detalhe, esses sintomas dispépticos nem sempre estão presentes apenas nos distúrbios digestivos pépticos, que foram esses que eu comentei com vocês. Eles também podem estar presentes em distúrbios digestivos não pépticos e, inclusive, em distúrbios não digestivos, tá? Acho que mais para frente tem um slide que mostra alguns exemplos aí para vocês. Então, são basicamente esses 4 sintomas dispépticos, né? A dor epigástrica, a pirose epigástrica, a plenitude pós-prandial e a saciedade precoce. Aí nós temos 2 tipos de dispepsia, a dispepsia funcional e a dispepsia orgânica, tá? A funcional, não existe uma doença de base que possa explicar esses sintomas dispépticos, tá? E os achados, né, em endoscopia digestiva alta, quando é feita essa endoscopia, eles são normais, ou no máximo, tá, que vai aparecer é uma inflamação da mucosa, ou seja, uma gastrite. Na dispepsia orgânica, esses sintomas dispépticos, eles estão relacionados a uma doença orgânica de base, tá? Como, por exemplo, uma úlcera, doença do refluxo gastroesofágico ou outra, tá? Ou outro tipo de doença. Como eu disse, esses sintomas, eles podem estar também relacionados a patologias não digestivas e pépticas ou não pépticas. Daí é necessário, então, fazer uma avaliação mais profunda para estabelecer essa doença de base para ser feito o tratamento necessário, né? O tratamento adequado. Então, vamos falar da dispepsia funcional, tá? Então, dor, queimação, né, pirose, desconforto crônico ou recorrente,
com sensação subjetiva desagradável, que pode estar associada à saciedade precoce, ao empachamento pós-prandial, né, que é a mesma coisa que plenitude pós-prandial, náuseas, vômitos, distensão abdominal, localizado sempre na parte do trato gastrointestinal superior, tá? Obviamente, descartar provável doença orgânica, né, porque daí não seria dispepsia funcional, e também verificar se não está tendo alteração no ritmo ou nas características das evacuações intestinais. Tá? Então, não pode estar afetando a parte intestinal. A pessoa tem que estar sentindo, né, apresentando esses sintomas por pelo menos 3 meses, em prazo de 1 ano, tá? De forma contínua ou intermitente. Então, aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, tá bom? A pessoa tem que ter, apresentar os sintomas por 3 meses, de forma contínua ou intermitente nos últimos 12 meses, né? Então, dor ou desconforto que ocorre no abdômen superior, descartar uma possível doença orgânica, isso pode ser descartado, inclusive, com endoscopia digestiva alta, tá? E nenhuma evidência que esteja relacionado com a parte intestinal, tá? E além disso, a pessoa pode apresentar, né? Quais são esses sintomas? Além disso, ela pode apresentar um ou mais dos seguintes sintomas: o empachamento, a saciedade, a dor e a queimação epigástrica. Daí eu coloquei alguns outros casos aqui para vocês, por exemplo, a pessoa tem sintomas dispépticos, mas ela também tem pirose retroesternal, ela tem azia, ela tem a regurgitação, tá? Então, nesse caso, daí, embora ela tenha os sintomas dispépticos, isso está muito mais relacionado com a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Ah, mas ela tem os sintomas dispépticos, mas ela também tem diarreia, por exemplo. Ela tem alteração nas evacuações. Então, isso sugere, muito provavelmente, síndrome de má absorção, do intestino irritável, alguma doença inflamatória intestinal, tá? Ah, mas ela tem os sintomas dispépticos, mas ela também tem, por exemplo, foi verificável úlceras e erosões, tá? Então, muito provavelmente, ela tem, então, uma úlcera péptica, tá? A prevalência da dispepsia funcional, tá? Então, se a gente pegar aí na população em geral, a prevalência é alta, né, em torno de 40%, mas nem todo paciente que descobre que tem dispepsia funcional, ele acaba fazendo o tratamento. Ela tem baixa morbidade, né, mas ela pode impactar a qualidade de vida. E como eu disse para vocês, esses sintomas dispépticos, eles podem estar relacionados a vários tipos de patologias, tá? Então, eu posso ter, obviamente, as patologias digestivas pépticas, né? Então, daí entra a dispepsia, né, funcional que nós falamos, as úlceras, a doença do refluxo gastroesofágico, tá? A dispepsia funcional, entendendo aí como uma gastrite também. As digestivas não pépticas, daí a gente tem gastropatias específicas, neoplasias, síndrome de má absorção, entre outras. E as não digestivas, tá? Doenças metabólicas, doenças coronarianas, o uso de alguns medicamentos, doenças psiquiátricas, tá? Então, olha que interessante. Algumas doenças psiquiátricas, elas podem levar a alterações dispépticas, né? E é óbvio que você vai fazer um tratamento, né, ali para a parte dispéptica, mas o mais importante é fazer o tratamento da doença psiquiátrica, nesse caso. Na prática, 3 estratégias são mais comumente utilizadas para diagnóstico, né? Então, a gente tem a endoscopia digestiva alta, a identificação da infecção pelo H. pylori e sua erradicação, lembrando que para fazer a identificação do H. pylori, muitas vezes é necessário métodos invasivos, é feito durante a endoscopia, tá? E o tratamento empírico inicial. Vamos falar do tratamento empírico inicial. Quando a gente faz o tratamento empírico inicial? Quando não existem sinais de alarme, né? E eu tenho aí, no caso da idade, indivíduos com menos de 55 anos e que não fazem uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que são os famosos ANIs, né? Esse daqui, gente, são alguns sinais de alarme, tá? Emagrecimento inexplicado, anemia, sangramento digestivo, disfagia progressiva, vômitos,
persistentes, icterícia, tá? Entre outros. Então, se o paciente não tem sinal de alarme, ele não usa ARNI e ele tem menos de 55 anos de idade, é feito o que a gente chama de prova terapêutica. Então, é indicado o inibidor de bomba de próton ou um antagonista H2 em dose usual durante 4 semanas. Se não tiver resposta ou tiver recidiva, daí é necessário, então, fazer um aprofundamento, né? É necessário fazer uma endoscopia digestiva alta para estar verificando, né, se não existe alguma complicação maior. Daí eu coloquei esse algoritmo para vocês, tá? Para a gente ter uma noçãozinha aqui. Então, a pessoa apresentou os sintomas dispépticos. Se tiver relacionado com o uso de anti-inflamatório, é necessário, então, suspender o anti-inflamatório e fazer aí, né, uma proteção com inibidor de bomba de próton ou o antagonista H2. Se tiver sintomas de refluxo, né, então tem pirose retroesternal, azia ou regurgitação, daí você já descarta a dispepsia funcional. Então, muito provavelmente, inicia tratamento como refluxo gastroesofágico, que a gente vai estar falando, vai ter uma aula só disso. Agora, se não tiver nenhum sintoma de refluxo gastroesofágico, não tiver o uso de anti-inflamatório, daí vai verificar se existem sinais de alarme, né? E se não tem o sinal de alarme, e se a pessoa tem mais ou menos de 55 anos de idade. Sem sinais de alarme e menos de 55 anos de idade, é o que eu falei para vocês, é a prova terapêutica. Vai tomar inibidor de bomba de próton ou antagonista H2 por pelo menos 4 semanas para verificar se teve melhora, tá? Se não tiver melhora, falha ou recidiva, daí é necessário fazer endoscopia digestiva alta. Se a pessoa tiver sinais de alarme ou mais de 55 anos de idade, daí já é necessário endoscopia digestiva alta, e daí, a partir da endoscopia, vai ser feito, então, o diagnóstico e o tratamento específico, tá? Então, como eu comentei, né, se tiver sinais de alarme, indivíduos com mais de 55 anos de idade, daí é necessário fazer endoscopia. Nessa endoscopia pode ser verificada a presença do H. pylori, é feito o diagnóstico e o tratamento específico. Daí, são fármacos que inibem a secreção ácida, né? Então, vai ser proposto algum antagonista H2, um inibidor de bomba de próton. Muitas vezes é usado antieméticos e procinéticos. Se tiver H. pylori se ele optar por fazer a erradicação do H. pylori, daí eu já vou mostrar para vocês, tem todo um tratamento, daí entra antimicrobiano também. E se tiver alguma doença orgânica diferente, né, como depressão, ansiedade, é necessário fazer esse tratamento também. Tá? Esses são basicamente, né, os que são utilizados, os bloqueadores, os antagonistas H2 e os inibidores de bomba de próton, essa é a dose usual, tá? Mas a gente já falou bastante deles. A endoscopia digestiva alta. Na endoscopia digestiva alta, são feitos, são retirados fragmentos da mucosa, né? Se tiver lesão, tem que ser feito biópsia, e é feito, então, um exame histopatológico para ver infiltrados de células, presença de H. pylori, extensão de lesão, e se é maligna ou benigna. Tá? Quando a gente fala de identificação do H. pylori, a gente tem os métodos invasivos e os não invasivos. Os invasivos são feitos durante a endoscopia, tá? Que pode ser o exame histológico, cultura, pode ser também reação em cadeia de polimerase, que é o famoso PCR. E existe o teste rápido da urease também. Dos não invasivos, tem a sorologia e o teste respiratório com ureia marcado com carbono 13 ou carbono 14, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, mas uma vez identificada a presença do H. pylori, existem algumas controvérsias, né, sobre, é necessário tratar, não tratar, tá? Então, existem autores que defendem o tratamento, né, a erradicação do H. pylori, até porque ele está presente na gastrite crônica, ele está presente de uma forma muito preeminente nas úlceras pépticas, né, e nas suas consequências, como câncer, tá? Mas isso é muito controverso, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, essa aula foi sobre, então, dispepsia, tá? E agora eu vou gravar uma outra aulinha sobre a gastrite para vocês.